Mulher, você já correu atrás de soluções milagrosas para emagrecer rápido? Se sim, você precisa ouvir esse episódio até o final. Eu vou contar para você aqui um relato pessoal, vou te falar um pouquinho do porquê emagrecer de forma rápida não é o melhor caminho e muitas vezes não funciona, tá? Eu vou te contar também todos os aspectos físicos e emocionais disso, de como isso é negativo, e te contar também o que é mais importante, o que realmente funciona, né? Quais são as estratégias práticas para emagrecer de forma definitiva. Então, mulher, fica comigo até o finalzinho, hein? Fala, loba maravilhosa, seja muito bem-vinda ao primeiro episódio do Mente e Corpo Leve. Eu sou a Maju Rezende, nutricionista especialista em emagrecimento feminino e futura psicóloga. Talvez você já conheça algum projeto meu anterior, como, por exemplo, Atitudes que Emagrecem. Mas eu mudei muito a minha abordagem nos últimos tempos e eu deixei para trás um estilo mais autoritário e abracei de verdade, né? Totalmente assim, um tom acolhedor. E além disso, com a minha formação em psicologia, eu senti a necessidade de criar algo que conectasse, né, a parte da nutrição com a saúde mental, que conecte tudo isso. E aí, depois de muita reflexão, veio o nome Mente e Corpo Leve, né? Veio em mente, assim, esse nome. Literalmente, quando eu tava no banho, porque eu fiquei o dia inteiro refletindo. Nossa, pesquisei, fiquei escrevendo vários nomes, fiquei tentando várias possíveis, sabe, combinações de nomes. E não vinha nada. Daí, naquele momento que você relaxa, que eu tava no banho, assim, ó, acho que eu nem estava pensando sobre isso e veio. Por que não mente e corpo leve, sabe? Porque assim, eu acho que é muito isso, né? Quando a gente procura a questão da terapia, da psicologia, é porque a gente quer uma mente mais leve. E quando a gente procura uma nutricionista, a gente procura um acompanhamento nutricional, é porque a gente quer um corpo mais leve, né? Principalmente no meu nicho, que é de emagrecimento feminino. Então, eu achei que casava perfeitamente. Não sei o que que você acha. Depois você me fala o que você achou desse nome, hein? Deixa aqui nos comentários. Então, loba maravilhosa, prepara aí uma xícara de chá ou um café e vem comigo que esse episódio foi feito com muito, muito carinho e é o começo de uma nova jornada. E eu espero muito do fundo do meu coração que você goste de me acompanhar por aqui. Eu espero que eu consiga aqui me comprometer a fazer bastante episódios, fazer muitos episódios, né, ainda. E é isso, vamos começar então. Hoje eu quero conversar de algo que é muito delicado e que eu aprendi na prática, sabe? Na prática mesmo, que é esse desejo de emagrecer rápido. A gente não tem paciência, né? A gente quer 1, 2, 3, emagreci, enfim. E eu sei o quanto isso é tentador, principalmente no verão, né? Porque no verão tá todo mundo, nossa, vou usar biquíni, vou usar vestido branco, vou usar um monte de coisa, roupas diferentes e tal, mais cavadas. E aí a gente entra numa coisa de ficar, assim, desesperada pra alcançar o que a gente não alcançou, né, em meses, a gente quer alcançar em 1 mês. E é uma coisa que acontece muito, né, mas vamos a gente precisa muito conversar sobre essa ideia, a gente precisa conversar sobre essa percepção. Então, assim, a gente pode, quando a gente pensa numa estratégia rápida, a gente pensa: "Quero emagrecer de forma rápida", e aí a gente existem estratégias, né, que a gente coloca em prática. Só que isso é uma questão que, assim, você pode até ter um resultado no começo, mas isso não é sustentável. Nem os hábitos que você vai colocar em prática, porque vão ser muito radicais e aí não é sustentável, e nem os resultados, porque o corpo ele sente. E eu já vou falar sobre isso aqui também. Mas o que na maioria das vezes acontece é o famoso efeito sanfona, que a gente emagrece, engorda e fica tudo, nesse efeito, nesse ciclo vicioso. E o pior, na maioria das vezes a gente engorda mais do que no início. A gente ganha mais peso do que o start ali que a gente deu, entendeu? A gente acaba ganhando muito peso porque o nosso corpo sente, o metabolismo reage e não é legal. E tudo isso acontece justamente quando a gente opta por soluções rápidas, né. Hoje em dia, o Ozempic tá indo super alta aí e já tem muitos relatos em relação a isso, de que a pessoa para de tomar e aí volta o apetite com tudo.
Enfim, eu não tô querendo falar mal do Ozempic aqui, tá, ou da Saxenda, nenhum desses medicamentos, mas a grande real é que eles são uma tentativa de emagrecer rápido. Claro que existem casos e casos, eu vejo sim, eu já atendi pacientes que tomaram, mas que junto com isso mudaram muito os hábitos, mudaram a mentalidade em relação a isso. Então é diferente. É diferente quando a pessoa só toma um remédio ou ela toma um remédio para potencializar ali, mas junto com isso ela trabalha todos os hábitos. Enfim, o que eu penso é que essas estratégias radicais, assim, elas na maioria das vezes não combinam em um emagrecimento saudável e duradouro, porque tem muitas coisas. Se você quiser saber mais sobre esses remédios da moda aí, me deixa aqui nos comentários que eu posso fazer um episódio sobre isso também. Mas enfim, não vou adentrar muito nesse tema agora. Agora vamos pensar aqui no tema principal desse episódio, que é o que eu quero trazer pra você, que é assim, o meu relato pessoal pra começar, tá? Então assim, pra quem não sabe, eu já tive 15 quilos ou até mais, já perdi as contas, eu já tive bem acima do peso, assim, sabe? Já tive exames alterados, enfim, várias coisas, várias questões, hábitos disfuncionais. Tô vendo se o seu microfone tá gravando. Imagina, não tá? Enfim, eu já tive hábitos disfuncionais, já tive um estilo de vida totalmente diferente. Eu tenho hipotireoidismo e ele foi diagnosticado justamente nessa época que eu tinha esses hábitos disfuncionais. E o que que eu tô querendo trazer com isso? E desde que eu tinha esses hábitos, eu tentava, né, quando eu tinha esses hábitos, quando eu tinha esse corpo, que era diferente do corpo que eu tenho hoje, eu tentava questões muito restritivas, sabe, assim, nossa, umas dietas assim, ó, ai, queijo branco, água, né, e alface no almoço, queijo branco café da manhã com café, sabe umas coisas assim? Eu tentava isso. Gente, eu sou nutricionista e eu tentava isso, porque eu não tinha esse conhecimento, né. Mas eu tentava muito tudo isso, era muito difícil e eu sempre recuperava, perdia peso, recuperava, perdia peso, recuperava. Enfim, vivia mesmo naquele efeito sanfona, tá. Esse ciclo de emagrece, engorda e era isso a minha vida, até que eu descobri a nutrição e mudei esse cenário e aqui cá estou, né. E hoje eu me sinto, no corpo que eu sempre quis ter, né, não é o corpo mais maravilhoso e perfeito do mundo, não é, mas é um corpo onde eu me sinto Maria Júlia, onde eu me sinto eu mesma, que eu posso me expressar, sem vergonha, sabe, sem ficar: "Ai meu Deus, deixa eu me esconder atrás de alguma coisa", é onde eu me sinto muito bem. E aí já entra um outro assunto que eu quero trazer aqui, que é a questão da pressão. Que existem 2 pontos de vista em relação a essa questão do porquê a gente quer muito esse resultado rápido. Tem uma pressão externa, que não é saudável muitas vezes, que é a pressão do corpo ideal, do corpo do verão, daquele corpo escultural, né, assim, aquela coisa de novela, de capa de revista. E existe muito essa pressão, inclusive eu ouvi, assim, acompanho outros canais, assim, e eu vi muito que essa questão da magreza extrema, ela tá voltando com tudo, porque ela tinha dado assim, é uma coisa, né, a magreza extrema, ela nunca sai de moda. Mas a gente estava com uma onda de aceitar mais os corpos, de reconhecer um corpo, por exemplo, mais desenhado, com mais curva, não necessariamente com obesidade, né. Mais um corpo mais desenhado, e tal. Tava uma onda assim, e agora voltou com tudo, a magreza extrema mesmo, super, super magra, modelo. E tem pessoas que não têm biotipo. Eu sou um exemplo clássico, eu não tenho biotipo pra ter um corpo magro, no sentido de modelo, assim, sabe. Nunca consegui um corpo extremamente magro e eu já me senti muito mal por isso, hoje não, me sinto muito bem resolvida com isso, mas já senti. Então, tem muito essa pressão, né, desse corpo perfeito, mas também tem uma pressão interna, que ela pode estar muito associada com essa questão da pressão externa, né, pode ser só um reflexo dessa pressão externa, mas ela pode também ser uma questão positiva, no sentido de querer se sentir bem, de se sentir mais leve, com mais disposição, mobilidade, porque às vezes o excesso de gordura, os excessos, né, a gente fica se sentindo mal, a gente não se sente funcional, a gente não consegue subir alguns lances de escada sem ficar super ofegante. Enfim, essa pressão interna, dependendo do volume que você deixa ela, de como você lida com ela pode ser um empurrãozinho ali para você mudar, né. Então tem essas 2 pressões, e a gente precisa ponderar muito elas e, principalmente, tomar muito cuidado com essa pressão externa. Então vamos lá para essa questão do porquê emagrecer rápido não é legal, não funciona, é disfuncional e pode te trazer mais problemas do que coisas positivas, né. Então, assim, quando a gente tenta esses hábitos,
esses métodos extremos, assim, com restrição, com uso de medicamento, às vezes, nem foi um médico que passou, às vezes a pessoa vai lá e compra, né. A gente sacrifica muito, a gente prejudica muito a nossa saúde física e a nossa saúde mental também. Então, eu vou passar aqui algumas questões que eu pensei para você entender, o tamanho desse problema, tá. Então a primeira questão, quando a gente restringe muito, sabe, assim, eu já vi clínicas e já vi também pessoas que optam por dietas extremamente restritivas, no sentido de 600 calorias, 800 calorias. Sabe, eu já vi profissionais passando isso, que me assusta muito, mas eu já vi também pessoas fazendo isso da cabeça. Não sei o que que me assusta mais, enfim. E aí, pensando assim, o impacto disso? A primeira questão que me pega muito é a questão dos macronutrientes, porque vai faltar carboidrato, proteína e gordura para suas funções básicas, vai faltar, tá? Vai faltar também micronutrientes, vitaminas, minerais, né, e aí o que que tudo isso vai co e assim, um ponto chave, os micronutrientes, eles são os bastidores, as vitaminas e os minerais são os bastidores de todo esse processo. E os macronutrientes também são importantes. E aí se a gente reduz eles nessa magnitude de fazer uma dieta de 600 calorias, o que que acontece? Começa a ter queda de cabelo, unhas fracas, pele sem brilho, redução da imunidade, fadiga, indisposição. A pessoa, sabe, fica. Tem algumas pessoas que fazem essas dietas extremamente restritivas que elas ficam com um aspecto de doente, sabe? Você tá indo em contramão. De repente, né, você tá lá numa obesidade e tal, mas aí você vai pro outro lado que também não é saudável. Então a gente precisa pensar em tudo isso. E aí, outras consequências físicas de toda essa restrição. É a questão da perda da massa muscular, devido justamente a essa falta dos macronutrientes, principalmente, né, das proteínas, dos carboidratos, enfim. E aí o que que acontece? Por que que a gente perde massa muscular? Porque tem uma mobilização das proteínas dos músculos para fazer gliconeogênese. O que que é a gliconeogênese, né? É quando o nosso corpo usa os aminoácidos ali, a proteína, digamos assim, do músculo para fazer energia, porque o nosso corpo precisa de carboidrato, precisa de glicose, que é a molécula de energia do nosso corpo. A gente precisa disso. E se não tem, ou se está muito restrito, ele vai usar seu músculo, entendeu? Então, por exemplo, que aí a gente pensa numa alimentação, assim, que tá restrita em proteína e tá restrita em carboidrato, e aí não tem muito o que fazer, e aí o corpo ele vai fazer esse processo de gliconeogênese e vai usar seu músculo, seu precioso, nobre músculo, pra fazer esse carboidrato, essa energia para o seu corpo de novo. Então, pensa bem se isso vale a pena, né. Outra questão que tá muito relacionada a isso em relação à massa muscular, é que, gente, eu falo, assim, que é muito precioso mesmo a massa muscular, não é só porque quando a gente emagrece às custas do músculo, a gente acaba ficando flácida. Não é isso, isso é o de menos. Mas o que que acontece? O metabolismo muda muito quando a gente porque quanto mais massa muscular a gente tem, mais energia a gente gasta. E aí, se a gente reduz muito essa massa, a gente modifica o nosso metabolismo e também dificulta todo esse processo de emagrecimento, dificulta tudo isso. E além disso, gente, eu falo muito isso, que quando a gente pensa em saúde financeira, a gente pensa em reserva, né, em reserva financeira, em guardar todos os meses, e a gente pode fazer uma associação disso para a saúde, com os músculos. É como se os músculos fossem o dinheirinho da nossa saúde, entendeu? Digamos assim, é o estoque de saúde. A gente tem um estoque financeiro para ter estabilidade no futuro, e a gente tem um estoque de saúde que é a massa muscular. É basicamente isso. Então, assim, para que arriscar um tecido tão nobre, sendo que você podia fazer uma manutenção dele ou até aumentar ele e ainda perder gordura e ainda emagrecer, sabe? Então é tudo isso. E aí, o que que é outra coisa que é complicada? Dietas extremamente restritivas e outras alternativas de emagrecimento rápido, né, que, enfim, tem diversas, mas eu já citei algumas aqui, tudo isso aumenta o nível de cortisol, que é o hormônio do estresse que todo mundo conhece, que ele é muito falado, né, não sei se você já ouviu falar, mas ele é muito falado. E aí o cortisol, ele influencia muito os nossos processos metabólicos e hormonais. E aí eu vou trazer alguns pontos aqui
para exemplificar tudo o que acontece em relação ao cortisol. O cortisol, ele é um hormônio importante, tá? A gente não pode colocar, né, odiar o cortisol, porque é ele que faz a gente acordar de manhã, por exemplo. Então, ele tem suas funções. Porém, se a gente faz essas estratégias muito restritivas, essas estratégias para emagrecer muito rápido, quando a gente emagrece muito rápido, ele fica com níveis elevados no nosso sistema. E aí, o que que acontece? Primeira questão é que ele altera o armazenamento de gordura. Então, o cortisol, ele estimula que a gente armazene mais gordura na região dos órgãos, a gordura visceral, sabe? Nessa região abdominal aqui, ao redor dos órgãos. E isso é muito ruim, né? Porque é a pior gordura que a gente pode ter, porque justamente fica nessa região dos órgãos, né. E ela tá muito associada ao risco de doenças metabólicas, então pensa nisso. Por que que isso acontece? Porque tem mais receptores nessa área, tá. Então é isso que acontece. Esse tecido adiposo visceral tem mais receptores para o cortisol, e aí faz esse acúmulo de gordura naquela região. Então pensa bem, não é legal. Outra questão é em relação a apetite e preferência por alimentos calóricos, porque o cortisol ele aumenta a liberação de grelina, que é o hormônio da fome, e ele reduz a ação da leptina, que é o hormônio da saciedade, né? Então, faz com que a pessoa que tá com esse cortisol elevado tenha mais fome e principalmente por alimentos ricos em açúcar, gordura, fica aquela fome absurda. Sabe, uma coisa que, assim, acontece muito é quando você dorme mal, e aí os seus níveis de cortisol ficam elevados também. Sabe aquela fome, aquele vazio, que você fica, assim, com muita fome? É o cortisol falando gritando ali, entendeu? Uma outra coisa, o cortisol ele, quando ele tá elevado, ele estimula ainda mais a gliconeogênese, que seu corpo já vai querer fazer por conta da falta. E o cortisol, ele estimula ainda mais essa gliconeogênese, que é a produção de glicose a partir de proteínas. Então, ó, ele vai fazer o seu músculo ir embora rapidinho também. Mas não é só isso. Ele também promove a lipogênese, que é o armazenamento dessa glicose em forma de gordura. Então, assim, se essa energia que você tá o cortisol tá buscando energia ali, entendeu? Se essa energia não for utilizada imediatamente, ela vai ser armazenada, né? E aí, de novo, como gordura visceral, tá? Que tá ali mais acessível para esse armazenamento. Então, é onde a gente vai acumular mais gordura quando esse cortisol tá elevado. Olha o perigo disso. E aí também tem a redução da queima de gordura. Então, ele armazena e ainda reduz. Por quê? Porque esses altos níveis de cortisol, eles inibem a lipólise, que é a quebra de gordura. Porque o corpo interpreta esse estresse, porque assim, essas estratégias super restritivas, essas estratégias de tentar emagrecer de forma rápida, elas são estressantes para o corpo. O corpo não quer, né? Tem toda uma questão histórica aí, que eu posso falar em outro episódio mais sobre, mas o corpo não quer. Então, ele entra num estado de alerta, e aí ele economiza. Tipo assim, não, a gente não vai quebrar a gordura. Porque a gente precisa usar, a gente tá em estresse, a gente tá pânico no sistema, tá tudo errado aqui, a gente precisa organizar isso aqui, então a gente vai, economizar energia. Olha o impacto do cortisol no corpo, gente. E ainda não para por aí, porque ele também tem um impacto gigante na questão em toda a questão hormonal. O nível de corti os níveis de cortisol elevados, eles aumentam a resistência à insulina. Por quê? Porque ele mexe ali com a questão da insulina, ele acaba bagunçando todo esse sistema, tá, pra ser mais clara aqui. E aí, ele dificulta o controle dos níveis de glicose no sangue, e isso pode levar a picos e quedas abruptas de açúcar no sangue, sabe aquela coisa meio instável, e aumenta o risco de diabetes tipo 2. Então, o que que isso resulta? Um desequilíbrio metabólico, ganho de peso, de novo, especialmente o abdominal, e fadiga. Além disso, ele também mexe com os hormônios da tireoide, tá? E aí você pode ter fadiga, você pode ter aumento de peso, você pode ter dificuldade de concentração. Às vezes você nem tem hipotireoidismo, mas por conta de tudo isso, você vai ter os sintomas, parecidos, porque tá bagunçando tudo. Além disso, o cortisol, ele também pode desequilibrar a questão do estrogênio e da progesterona. Olha isso, até os hormônios femininos vão, né, nós mulheres aqui, já a gente já tem essa
oscilação hormonal pra caramba, mulheres de fases, né, que somos, e aí ainda vem esse cortisol bagunçar mais, então pode gerar aumentar o risco de irregularidades menstruais, aumentar o risco se você já tem predisposição de endometriose, de síndrome dos ovários policísticos. Pode ter, então, essa TPM intensa, infertilidade e outros distúrbios hormonais. Então, assim, não vale a pena a gente deixar esse cortisol elevado, tá entendendo? E aí também tem a questão da testosterona. Por quê? Porque o cortisol cronicamente elevado, ele inibe a produção de testosterona, porque ele desvia os precursores para a síntese do cortisol. Então é meio que um roubo, sabe, ele tá roubando o que precisa, os precursores para fazer mais cortisol. E aí o que que isso resulta? Queda de libido, redução da massa muscular, fadiga, problemas de fertilidade, isso tanto em homens quanto em mulheres. Tá? Também afeta a questão do GH, do hormônio do crescimento, porque ele reduz a liberação do GH, que é importante para reparação celular, crescimento muscular e para o metabolismo. Então, tem dificuldade de ganhar massa muscular, envelhecimento precoce, e recuperação lenta após exercício físico, sabe? Ou até mesmo lesões. E ele também impacta a melatonina, gente, o nosso querido hormônio do sono, que eu amo tanto, que eu defendo tanto sono de qualidade, meu Deus do céu, me dá até arrepio pensar ele afetando minha, minha melatonina. E aí, ele pode suprimir os níveis da melatonina. E aí, o que isso pode gerar? Pode gerar insônia, pode gerar sono não reparador e cansaço diurno. Pensa bem nisso. E, gente, tudo isso a gente já falou do efeito sanfona que pode gerar essas restrições, essa questão de emagrecer muito rápido. Sabe aquela pessoa que some? Pode acontecer tudo isso com ela, entendeu? E aí pode acabar com o metabolismo dela, digamos assim, prejudicar muito o metabolismo dessa pessoa, né? E sem contar as consequências emocionais e psicológicas, porque tudo isso vai provavelmente gerar um reganho de peso depois. E aí a pessoa fica assim, nossa, se sentindo frustrada, com um sentimento de incapacidade. Tudo isso gera ansiedade. Pode gerar depois episódio de comer exageradamente, porque faz tanta restrição que ela vai querer comer tudo que vê pela frente. E até uma possível compulsão alimentar, que é uma patologia mesmo, tem uma diferença, tá. Tem uma diferença que eu posso falar mais pra frente também em outro episódio. Enfim, outro episódio eu explico isso, mas a compulsão alimentar pouquíssimas pessoas têm, não é que todo mundo acha que comeu 4 fatias de pizza é compulsão alimentar, não é, tá. Depois a gente pode conversar sobre isso, mas enfim. E toda essa restrição pode sim gerar esse quadro patológico. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Sem contar a baixa autoestima, porque você fica nessa coisa, eu não consigo, eu engordo, emagreço, engordo, emagreço, emagreço, engordo. Enfim. Agora vamos para o que realmente funciona, que é é a cereja do bolo desse episódio, que é assim, primeira coisa, é você colocar na sua cabeça que é muito melhor você ter uma perda de peso sustentável, sabe, possível, alcançável, uma coisa, sabe, tranquila, que você não vai fazer nenhuma coisa mirabolante. E, gente, no meu ponto de vista, uma meta saudável é assim, ó, 3, 4 quilos por mês. Pra mim é muito. É saudável, é possível e é muito, porque em 3 meses você pode perder em torno de 10 a 12 quilos de forma saudável, sustentável, cuidando da sua saúde, se sentindo cada vez melhor, mais disposta. O oposto de tudo que a gente falou até agora. E como que a gente vai fazer isso? Primeira questão, déficit calórico, que é aqui a máxima que todo mundo sabe também, mas é comer menos do que você gasta, né. E aí, é assim, é de forma planejada e sem passar fome, tá, é um déficit tranquilo, não é assim: "Ó, comer 600 calorias", tá, é um déficit planejado para o seu corpo. E aí, uma coisa que eu gosto muito de falar é que tá na moda aquela dieta flexível, né, e enfim, em certos pontos ou em certas épocas do ano até pode fazer sentido, mas, cara, viver em dieta flexível pra mim não é a melhor escolha. E aí, é justamente isso que eu vou abordar no segundo tópico, porque além de você fazer o déficit calórico, você precisa fazer escolhas inteligentes. Não adianta você fazer déficit calórico e só comer fast food industrializado. Seu corpo vai sentir, o seu emagrecimento não vai ser tão eficiente quanto seria se você fizesse uma alimentação rica em nutrientes, rica em frutas, verduras, legumes, aquela coisa maravilhosa que toda nutricionista ama. Então, assim, é isso, sabe, eu acho que vale a pena pensar sobre isso, porque o emagrecimento, o déficit calórico,
Se você consumir esses alimentos ultraprocessados, ele vai acontecer e você vai emagrecer, mas não vai ser tão saudável e nem tão eficiente. Por quê? Porque os micronutrientes, né, que estão nas frutas, verduras e legumes, as famosas vitaminas e minerais, eles são os bastidores do emagrecimento. Tá? Então eles vão modular várias reações importantes para o emagrecimento. Então a gente precisa fornecer esses nutrientes para o nosso corpo, tá? Outra questão que, assim, para potencializar esse déficit calórico, que assim, do meu ponto de vista, esses 2 primeiros tópicos são os mais importantes de todos. Mas para potencializar tudo isso e coisa maravilhosa é exercício físico, né? Então, ele vai contribuir para a perda de peso e também para a manutenção dos resultados. E aí você precisa usar tanto a questão do cardio, para você melhorar a questão cardiovascular, né, já falei cardio, mas do aeróbico, né, de, corrida, bicicleta, enfim, para você potencializar tudo isso e o gasto é muito grande nesses exercícios, mas também você precisa da musculação, que eu sou suspeitíssima, suspeitíssima, nem sei se existe essa palavra, mas eu sou muito suspeita pra falar de musculação, porque musculação é vida, que vai fazer, lembra, o estoque de saúde que são que é a massa muscular. Então, por favor, tá, associa esses 2 exercícios que, cara, a sua vida vai mudar completamente. Então, enfim, não é tão importante, mas é super importante, sabe, que você quer começar passo a passo, começa ali com o déficit e com alimentação super de qualidade, e depois vai para o exercício. É o que acontece com a maioria dos meus pacientes, mas depois vira tudo rata de academia, viu. Enfim, e aí o próximo tópico que eu quero falar com você aqui é a hidratação. Então tá, hidratação todo mundo sabe também, mas eu sei que nem todo mundo faz. Eu sei, porque para algumas pessoas é desafiador. Mas enfim, a recomendação é 35 ml de água para cada quilo de peso. Por exemplo, se uma pessoa ela pesa 60 quilos, a gente vai fazer 60 vezes 35, né? 35 ml de água, e isso vai dar 2.100 ml. Então, então para a gente falar, né? São 2 litros e 100 ml de água por dia. Né? E se você tiver uma sedinha igual eu, que já tô com sede, eu vou tomar uma água. Se você quiser, assim, ó, dobrar a meta, sabe, brincadeira, não é dobrar não, mas se você quiser, sabe, super hidratada, faz 40 ml por quilo de peso. Maravilhoso, estouro, tá. E aí a gente vem para outro tópico muito, 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 muito importante, que é a qualidade do sono, que gente, ai eu amo tudo isso aqui, mas enfim, parece até chata, né. Ô menina, dormir pelo menos 7 horas por noite, né, com foco na qualidade de sono, porque tem gente que dorme, que fica na cama ali até 8 horas, né, por 8 horas na cama, mas não tem aquele sono de qualidade, aquele sono reparador. Então, se você tem um reloginho que marca ali seu sono, às vezes você nem usa, você tem um reloginho aí que marca, dá uma olhada, vê se você tem pelo menos 1 hora de sono REM e pelo menos 1 hora de sono profundo, né. O ideal é que a gente tenha 2 horas de cada, mas se tiver 1 hora, pelo menos tá lindo, tá maravilhoso, né. Um bom sono, ele ajuda a regular o apetite, reduzir o estresse e melhorar o metabolismo, é coisa de louco, tá. Então, vamos aqui para a higiene do sono, protocolo de higiene do sono grátis para você, presta atenção. Você vai evitar cafeína depois das 14 horas. Você vai se expor à luz solar logo que você acordar. Abre essa casa, mulher. Eu tenho, sabe essa luz que tá aqui em cima? Essa luz que tá aqui em cima, ela é, tipo, fica de todas as cores, é muito legal. Deixa eu ver se eu consigo mostrar, espera aí. Ó, tá vendo? Enfim, ela ela fica de todas as cores, sabe, e ela é bem clara na cor branca. E quando eu acordo, eu abro tudo e ainda ligo ela, que ela tem um fator lux lá, uma luz muito, muito forte mesmo, e aí é bem pra porque assim, tem um nervo vago, se eu não me engano, que ele meio que te acorda, ele é o único que vai ser capaz de super te acordar, entendeu? Que falar para o seu corpo: "Lindo, vamos acordar", e liberar cortisol, que é a hora legal de liberar cortisol, pra gente conseguir fazer tudo que a gente precisa. E aí, isso muda muito, porque isso regula todo o seu ciclo circadiano, regula todo o seu sono. Então você vai ver que você vai quando, sabe, aí depois e aí, à noite é o contrário, é breu, acaba com essa luz, não vai me acender essa luz de noite, tá. Então, é isso. E fazer bem a higiene do sono, né, evitar a tela, evitar a luz branca, cara, porque ativa, então se ativa, usa de dia. Tudo que ativa você esquece à noite, né. Faz umas práticas para relaxar, como uma meditação, uma leitura, sabe, de livro, mas um livro leve, não vai um livro, sabe, super reflexivo. Põe um livro, um romance leve, uma coisa, e aí lê esse livro leve.
para você descansar, tá? E aí, o outro tópico muito importante é a saúde mental, que não é à toa que eu tô estudando psicologia agora, que eu amo tanto essa saúde mental, minha gente. E aí, é você realmente cuidar da sua saúde mental, tá? Uma coisa que, se você não pode fazer terapia, uma coisa que ajuda muito é você ter um diário de pensamentos. Anotar tudo que você tá pensando, as situações que mexem com você, anota e reflete, questiona aqueles pensamentos. Tem um conceito que chama distorções cognitivas, que eu até quero fazer um episódio sobre isso, que a gente precisa questionar isso para ir silenciando, diminuindo o impacto dessas distorções nos nossos pensamentos. Então, faz isso, conversa com uma pessoa de confiança, né, conversa com alguém que vai te escutar, que vai te acolher, que vai te dar até possíveis soluções, e considere uma terapia, se você achar necessário, se você puder investir nisso, sabe, porque eu acho que não é só pra eu acho não, não é definitivamente só pra quem tá com algum problema a terapia, né, ou pra quem tem alguma patologia, não é. É muito importante para o autocontrole emocional, pra, resoluções de problemas, pra atingir metas, pra atingir outros níveis, eu acho muito importante, eu gosto muito dessa área, claro. E tudo isso evita que a gente coma por ansiedade, que a gente desconte todas essas emoções negativas na comida. Então, é muito importante esse tópico. E o último tópico que eu quero muito falar pra você é sobre persistência, né? Porque emagrecer de forma saudável existe persistência e constância. Essa busca por resultados rápidos, ela é tentadora, mas a verdadeira mudança, ela vem com a persistência. Um passo de cada vez. É importante focar em hábitos saudáveis, sustentáveis, e aí tudo isso a longo prazo, em vez de buscar uma coisa que você vai fazer de forma pontual, porque não é de forma pontual que a gente faz, é para sempre. Cuidar da gente, cuidar do nosso corpo, nosso templo aqui na Terra, é para sempre, você vai ter sempre esse corpo, não tem como trocar. Tá, então pensa nesse no que eu falei lá do começo de, perder 3 a 4 quilos por mês, tá excelente, sabe. As minhas pacientes seguem esse caminho, eu guio elas nesse caminho, e elas conseguem resultados incríveis, que são mantidos a longo prazo, tá. Emagrecer não é só sobre peso, mas sobre saúde e qualidade de vida. Respeite o processo e celebre cada conquista. Você merece um corpo no qual você se sinta bem. E também você merece uma mente em paz, assim, tranquila, leve, né? E é muito importante toda essa questão da gente trabalhar a resistência, a persistência principalmente. Então saiba que é possível, um passo de cada vez, vai construindo constância na sua vida, né. Se você quiser que eu faça um vídeo sobre constância, foco, sinaliza aqui pra mim e também me conta nos comentários, você já tentou emagrecer de forma rápida? Me conta como que foi sua experiência, que eu quero muito saber, tá. E aproveitando que você vai comentar, já deixa seu joinha para me ajudar, já compartilha com alguém que sempre tenta emagrecer de forma rápida e nunca consegue se manter magra para sempre, tá? E se inscreva aqui no meu canal, tá bom? Até o próximo episódio. Beijos e tchau, tchau.